lives today. He walks with me and talks with me along that narrow way. He lives salvation to impart. You ask me how I know He lives. He again, everybody. He lives. Christ Jesus lives today. He walks with me. He talks with me along that narrow way. He lives salvation to impart. You ask me how I know He lives. Let this great audience say, Hallelujah. The Lord lives. Praise His name. Hallelujah. He lives. He lives. Let's wave our hands and He walks with me and talks with me along that narrow way. He lives salvation to impart. You ask me how I know He lives. When the trumpet of the Lord shall sound, and time shall be no more, and the morning breaks eternal, bright and fair. Oh, and the saved of earth shall gather over on the other shore. When the roll is called, yonder I'll be there. Oh, when the roll is called, yonder, when the roll is called, yonder, when the roll is called, yonder, when the roll is called, yonder I'll be there. On that bright and cloudless morning, when the dead in Christ shall rise, and the glory of His resurrection share. Oh, when all of life is over and our work on earth is done, and the roll is called, yonder I'll be there. When the roll is called, yonder, when the roll is called, yonder, when the roll is called, yonder, oh, when the roll is called, yonder I'll be there. Let's raise your hands and say, by thy grace, Lord. By thy grace. Now, we are brothers and sisters in Christ. Let's just turn and just shake hands with somebody by you and say, by God's help, when the roll is called up yonder, when the roll is called up yonder.
winds. Now remember, God created the winds. It's air. O vento, agora lembrem-se, Deus criou o vento. Ele é ar. God created the waves. It's water. Deus criou as nuvens. Elas são água. But when the devil got into it, he got it tumbling to bring destruction. Porém, quando o diabo entrou nela, ela começou a agitar-se, trazendo destruição. God created man to be sons of God, but when the devil gets into them, see, it's trouble. Deus criou homens para serem filhos de Deus, mas quando o diabo chega até eles, é problema. Now that was the devil that got into the winds that sent that storm. Agora foi o diabo que entrou naquele vento que mandou aquela tempestade. Couldn't the Creator that created the winds say, go back where I created you? Não poderia o Criador que criou o vento dizer, volte, pois eu te criei? Isn't that the same Creator was standing on Colorado Hill the other day? Não é aquele o mesmo Criador que estava no topo daquela montanha outro dia? Vem. Isn't that the same one that could take a piece of fish and break it and another piece grow on? Não é aquele o mesmo que pôde pegar um pedaço de peixe e parti-lo e um outro pedaço crescer? He didn't actually have to have that. He could have said it. Ele não tinha que ter feito realmente daquela forma. Isn't that the same Creator that created squirrels? Ele poderia ter dito, não é aquele o mesmo Criador que criou os esquilos? Then he that was in Christ is in us. See? For it does the same works he did. The same thing. Então aquele que estava em Cristo está em nós, vem, porque ele faz as mesmas obras que ele fez, a mesma coisa. The dead could not stand in his presence at his word. A morte não pode resistir em sua presença à sua palavra. Boa noite, preciosos irmãos. São Marcos, capítulo 16, dos versículos 15 ao 18. São Marcos 16, dos versículos 15 ao 18. Amor.
Boa noite com Jesus, irmãos. Temos uma nota de gratidão da irmã Carla Vaz e Raquel Vaz. Ela diz: eu quero agradecer ao pastor Jonas Pimentel e sua equipe pelo amor, carinho e toda a dedicação que tiveram por nós. Também ao irmão Joaquim Rodrigues e todos da cozinha e limpeza. E ela agradece que no final que estava realizando um sonho dela e um sonho da sua filha, de passar o aniversário dela aqui em Goiânia. A irmã Carla e a irmã Raquel, por favor, fica de pé para a câmera filmar vocês. Aí. Deus vos abençoe. Que Deus aceite a sua gratidão. Amém. Podeis vos assentar. Também temos um comunicado do irmão Essimar Pires da Costa. Ele comunica ao pastor Jonas Pimentel e à igreja. Ele disse: não estarei presente nos cultos de quarta-feira e sexta, por motivo de estar na roça trabalhando. Peço oração e Deus abençoe ao pastor Jonas e toda a igreja. Também o irmão Irani e família comunica a ausência dos cultos da semana. E a irmã Maria Luísa e João Francisco de Oliveira comunica a ausência nos cultos por motivo de enfermidade. Esses nomes já ficam incluídos nos pedidos de oração. Agora vamos orar pelos pedidos de oração. Se você tem um pedido e não colocou o seu nome nessa lista, apresente ele a Deus agora através do levantar de suas mãos. Vamos unir a nossa fé a favor de Dalvina Maria de Jesus Guimarães, Maria de Souza Silva Cardoso por cirurgia, Ricardo Ferreira dos Santos, Lídia Vasque dos Santos, Paulo Ricardo Ferreira dos Santos, Estefane Vasque Santos, Samuel Ramos de Souza, Ana Ramos de Souza, Rosilene de Oliveira Aparecida por cirurgia, William de Jesus Antunes, Benedito Bento Antunes, Suelen Costa e família, Esté Salles e família, Maria Luísa, João Francisco de Oliveira, Meda Roupe de Oliveira Nascimento, Ricardo Almeida Tavares, Hugo Leonardo e família, Elza da Costa Taídes, Dalva Marciel Araújo e família, Raiane Santos Queiroz, Esté de Melo Dias, Jason Vieira Dias, André Alves de Oliveira, Alexandre Alves de Oliveira, Maurício Alves Oliveira, Ana Machado Borges Oliveira, Henrique Fontes Costa, Edna Alves Damasceno, Talita Costa, Ridismênia Tavares da Silva, e por viagem Márcio Buenos Chaves e família. Oremos. Senhor nosso Deus, nós levantamos as nossas mãos a nosso favor e a favor de cada nome mencionado, ó Pai, de cada pessoa que está neste momento crendo nas orações do justo, crendo na oração da Tua igreja, por isso que estes nomes foram citados, e nós unimos a nossa fé rogando a Tua bênção, ó Pai. Nós ouvimos um hino hoje, Ele é Jeová, o Senhor é o provedor, o Senhor é o Deus que cura, o Senhor é o Deus que liberta, e nós rogamos a Ti, ó Pai, que o Senhor concede o que cada um está necessitando, estes que irão passar por cirurgias, que o Senhor esteja com o médico na hora da cirurgia, que o Senhor possa ajudar, ó Pai. O médico pode cortar, mas a cura vem somente do Senhor, e nós rogamos pela cura, pela saúde, pelo livramento, a proteção na viagem, no nome do Senhor Jesus Cristo, que as necessidades de Teus filhos sejam supridas, ó Pai, porque estas são as promessas do Senhor, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Cristo. 'Tu 'és 'o Cristo, 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 'Tu
Vamos ouvir o hino cantado pela irmã Jerusa, Quero Andar em Tua Presença. Tua presença, ó meu Cristo. A minha alma está cansada e aflita. Santifica minha vida e me faz vaso novo, para que eu possa então te adorar. Encha-me de ti, Senhor, me dá paz interior, me faz descansar em ti. Quero andar em tua presença, ó meu Cristo. A minha alma está cansada e aflita. Santifica minha vida e me faz vaso novo, para que eu possa então te adorar. Encha-me de ti, Senhor, me dá paz interior, me faz descansar em ti. Refrigera o meu coração, sopra em mim o teu fôlego, me faz renascer em ti, me faz renascer em ti. Graças a Deus. Deus continua te abençoando, irmã Jerusa. Nós cumprimentamos a todos os nossos irmãos e todas as igrejas que estão conosco através da internet. Igrejas no estado da Bahia, Guanambi, Irecê, Jacobina, Salvador Itinga, Uauá. Em Goiás, Recanto da Fé, Jataí, Gameleira de Goiás, Mineiros, São Luís de Montes Belos, São Miguel do Araguaia e Uruaçu. Em Minas Gerais, Patrocínio, no Mato Grosso do Sul
Ribas do Rio Pardo, no Mato Grosso, Água da Prata, Banco Safra, Brás Norte, Canarana, Distrito Marechal Cândido Rondon e Pedra Preta. No Pará, Breu Branco e Tucuruí. Na Paraíba, João Pessoa e Salgado de São Félix. No Paraná, Ubiratã. No Rio de Janeiro, Itaquaí e Seropédica. No Rio Grande do Norte, Natal. No Rio Grande do Sul, Gravataí, Pelotas e Trindade do Sul. Em Santa Catarina, Brusque. Em São Paulo, Ituverava e Sorocaba. Nos Estados Unidos, Ana Maria Cunha. Na França, Isa Carla Fouché. Na Inglaterra, Flávia Veigas. Na Polônia, José Maria Gonçalves de Oliveira. Um total de 1.352 conexões até as 19h22, sendo 35 igrejas, aproximadamente 3.700 pessoas assistindo, participando conosco deste culto, destas bênçãos, e seremos ricamente abençoados através da mensagem. Agora vamos cantar o corinho, Fé para Vencer. Em seguida, Somente Crer. Hoje eu vim pra Jesus me salvar, sei que também Ele vai me curar, com seu poder de mim vai expulsar todos os problemas, doença e mal. Dos meus problemas já estou a esquecer, a minha vida com Deus é prazer, porque com Cristo eu estou a viver. Tenho coragem e fé pra vencer, tenho coragem e fé pra vencer. Hoje eu vim pra Jesus me salvar, sei que também Ele vai me curar, com seu poder de mim vai expulsar todos os problemas, doença e mal. Dos meus problemas já estou a esquecer, a minha vida com Deus é prazer, porque com Cristo eu estou a viver. Tenho coragem e fé pra vencer, tenho coragem e fé pra vencer. A escritura desta noite é São Marcos, capítulo 16, a partir do versículo 15. Com o som do hino Somente Crer, vamos receber o evangelista Leandro Gabriel. Amém. Uma boa noite com Jesus, todos os nossos irmãos aqui e aos que estão acompanhando também através da internet. Vamos ler a palavra de Deus que está em São Marcos 16, a partir do verso 15. E disse-lhes: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado.
E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Nosso grande Deus, nós podemos todos dizer como Davi: somos pobres e necessitados, mas o Senhor cuida de nós. E nós pedimos ao Senhor o teu cuidado nesta noite, através da tua palavra. Em nome de Jesus Cristo, fala conosco mais uma vez, Senhor. É o que te pedimos. Amém, Senhor. Amém. Assentai-vos. E estou aqui com a mensagem Um Manto Usado. Mensagem pregada pelo profeta em 56, 25 de novembro de 1956. Então, quero tomar a partir do parágrafo 29, Mombrana dizendo, né? Eles formaram uma escola, a chamaram de a Escola dos Profetas. Todos eles subiram para a Escola dos Profetas e os educaram. E posso imaginar todos aqueles pregadores ali em cima, usando o mesmo tipo de manto que Elias usou. Eu posso imaginar aqueles pregadores tentando personificar a sua voz, o modo que ele falava, o modo que ele se apresentava, todos tentando fazer a mesma coisa. Agora, Deus, vendo que os dias de Elias estavam contados, ele teria um sucessor para Elias. Quando ele o fez, Deus chamou este homem. Agora, quando Deus chamou a Eliseu para ser o sucessor de Elias, Eliseu não estava naquela escola dos profetas lá. Ele não estava lá. Ele não estava em nenhum seminário. Ele estava no campo arando, com uma junta de bois, trabalhando. E Deus o chamou. Deus faz a chamada. Deus faz a escolha. Deus faz a eleição. Deus coloca tudo em ordem. Eu seria um homem desencorajado nesta manhã se eu não cresce na eleição. Todos nós aqui seríamos pessoas desencorajadas se não crescemos na eleição de Deus. Eu seria uma pessoa desencorajada, mas nós cremos na eleição. Ouvimos aí no programa, cremos na eleição, cremos na predestinação, por isso não somos desencorajados. O profeta diz: você não deve andar de rosto baixo, né, de fronte baixo. Levanta o rosto, irmão. Levanta o rosto, irmã. Deus te elegeu, Deus te predestinou, e você não vai viver mais como uma desencorajada. Você vai viver como uma privilegiada, um privilegiado por ter sido chamado por Deus. Enquanto estavam todos lá na escola dos profetas, e Mombrana diz, penteando o cabelo igual a Elias, e tentando andar igual a Elias, e falar igual a Elias, Deus chamou um homem
lá do campo, estava trabalhando, né? Já dizia o pastor Joaquim Gonçalves, Deus não chama desocupados. Não é verdade? Chama não. Agora, parágrafo 54. Ah, sim, espera aí que eu pulei aqui. Elias, Deus então escolheu a Eliseu. E Elias, o profeta, tinha o manto. Ele desceu e colocou sobre Eliseu, para ver se serviria nele. E levou cerca de 10 anos para aquele manto se encaixar nele. 10 anos para o manto de Eliseu, de Elias, servir perfeitamente em Eliseu. Agora, ele não alterou o manto para servir em Eliseu. Elias não levou o manto lá no costureiro ou na costureira e mandou dar ponta e aperta de cá e frouxa de cá e não sei que se Eliseu estava mais gordo ou mais magro, eu não sei. Mas ele não alterou o manto. Ele ordenou a Eliseu que se adaptasse ao manto. É isto que ele faz hoje. Ele nos altera para que sejamos qualificados para o manto, não para que o manto se ajuste em nós. Às vezes queremos que o manto sirva em nós. Queremos que o manto sirva em nós. Mas não podemos fazer isto. Você tem que se deixar ser modificado. Não é o manto que tem que mudar, não é a palavra que tem que mudar para encaixar conosco. Somos nós que temos que mudar para encaixar nessa palavra. Tem gente que quer pôr certas roupas e não quer aceitar que engordou, né? Põe a calça e está apertado e está difícil para entrar e de todo jeito. Espera aí, emagrece um pouquinho. Faz uma dietinha, você vai caber na roupa. Meu irmão, esse manto fala da palavra. Vamos fazer uma dietinha, vamos tirar o ego, vamos tirar o eu, vamos diminuir. É necessário que ele cresça e eu, só emagreça. Ele cresça e eu, diminua. Foi assim que João disse. Vamos emagrecer. Vamos perder um pouco do nosso ego, da nossa razão, para nós encaixarmos na mensagem, para ela servir em nós. Você tem que se deixar ser modificado. Ele tem que nos trazer para aquele estado, para que o manto se encaixe de nós. Mas, irmãos, parágrafo 54. Elias disse a Eliseu: é melhor você voltar. Eliseu começou a seguir Elias, e Elias deu um conselho assim até amigável para Eliseu: é melhor você voltar, porque o caminho pode ser um pouquinho difícil. 3 vezes, né? Eu separei aqui no 2º livro de Reis, capítulo 1. 3 vezes Elias insistiu para que Eliseu deixasse ele. Fica-te aqui. Porém Eliseu respondia assim: vive o Senhor e vive a tua alma, que não te deixarei. Fica aqui, Eliseu. De novo, porque o Senhor, a primeira vez, o Senhor me enviou a Betel, e Eliseu disse: eu não te deixarei. A segunda vez, Eliseu, fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Jericó, ele disse: eu não te deixarei. A terceira vez ele diz: fica aqui, porque o Senhor me enviou a Jordão, ele disse: eu não te deixarei. Eu lembrei do que nós estamos ouvindo nas escolas dominicais. A sogra de Ruth,
em outras palavras, né? Deu opção para elas, era Ruth e a outra nora, Orfa. Então Noemi deu a opção, e Orfa voltou. Mas Ruth falou para ela: eu não vou te deixar. Onde você morrer eu morro, onde você for sepultado eu vou ser, e eu não vou te deixar. É melhor você voltar, porque o caminho pode ser um pouquinho difícil. Mas um homem de Deus, que uma vez encarou isso, ele não volta facilmente a elas, mas Ele dará graça para que possamos passar por elas. Nunca nos foi prometido ficar imunes a elas, mas Ele dará graça para passarmos por elas. Se a montanha é muito alta para atravessá-la, muito profunda para passarmos por baixo, muito larga para darmos a volta, Ele dará graça para que possamos transpô-la. Simplesmente não se preocupe. Preocupação provoca pressão, pressão explode. Diz o irmão Brana, não tem virtude na preocupação. Não se preocupe, mas mantenha os seus olhos em Cristo, pois Ele é o único que pode nos atravessar. Agora nós os vemos enquanto viajam. Ele diz: permaneça aqui, esteja aqui e se estabeleça. Seja um bom mestre de teologia e assim por diante. E um dia você pode se tornar um reitor da faculdade. Não, Senhor, como o Senhor vive e sua alma vive, eu não te deixarei. O irmão Brana foi fazer um casamento, ele conta na mensagem escolhendo uma noiva, e aquele casal era tão pobre, o irmão Brana falou assim: eu vou fazer uma entrevista com eles. Ao que dá a entender, me parece que eles eram até menores de idade, porque na mensagem o irmão Brana fala que eles tiveram que ter uma autorização dos pais para casar. Ao meu entender, né? Eu não sei como que era lá na época, mas eram tão pobres. O irmão Brana perguntou para ela assim, falou: minha filha, e se esse rapaz entrar numa dificuldade financeira e não tiver condição de comprar um vestido novo para você, te dar uma roupa nova, o que você vai fazer? Você vai voltar para a casa do seu pai? Ela disse: vou não, irmão Brana, eu vou ficar com meu marido, nós vamos passar as dificuldades juntos. Perguntou para ele: e se isso acontecer e se faltar alimento para o filho, você vai devolver ela para a mãe dela, para os pais dela? Falou: não, irmão Brana, nós vamos ficar juntos. Irmão, agora traz isso para Cristo e a sua igreja. Você vai ficar na igreja só quando tudo vai muito bem? Só festa? Coisa tá boa? Multidão? E se acabar? Você vai ficar com ela? Você vai ficar com essa igreja? Você vai ficar com ela? Você vai suportar a prova, passar por ela e sair lá do outro lado com ela? Nós temos que vencer juntos. Nós temos que estarmos juntos, um ao outro ajudando. É assim que a Escritura diz: um ao outro ajudou e disse: esforça-te. Volta, Eliseu, volta, porque o caminho vai ser difícil. Eu não vou voltar,
volta, Ruth, porque o caminho vai ser difícil. Eu não vou voltar. Volta, irmão. Jesus diz para eles: vocês não querem ir também? Eles dizem: não, Senhor, nós não vamos não, porque só de ti procede palavras de vida eterna. Você sabe que o que você tem ouvido aqui é palavras de vida eterna. Ele dará graça para que possamos transpô-la. E você diz: oh Deus, me dá graça para praticar isto, para ficar quando as provas, quando as contradições vier, me dá graça, Senhor. Não importa quanto desânimo haja, e se isto vem de sua mãe, do seu pai, fique com ele, em letra maiúscula, né? Fique com ele. Em direção ao Jordão foram eles, Eliseu sempre atrás, né? Eles atravessaram e Elias disse: agora, o que deseja que eu faça por você, Eliseu? Você tem um pedido, o que é que você quer que eu faça para você? Irmãos, olha, eu li isso aqui, eu lembrei da irmã Hatmuser. Quando o profeta conta que estava lá na casa dela, e o Espírito Santo trabalhou de uma forma tão sobrenatural, e a irmã Hatmuser falou uma coisa que agradou tanto o Espírito Santo, que o Espírito Santo veio até o irmão Brano e diz assim: você vai perguntar a ela o que ela quer, e você vai dar a ela. Agora, o irmão Brana contando da irmã Hatmuser, ela era pobre. Ela morava ali numa casinha de 2 cômodos, ela cuidava de uma lavourinha de milho para sustentar a sua família. E o irmão Brana deu a ela uma chance. Falou: irmã Hatmuser, o que você quer que Deus te dê? Agora, vamos pensar um pouquinho, vamos fazer uma análise. Ali, o profeta diz: Deus já sabia o que ela iria pedir. Mas o irmão Brana diz: se fosse um milionário, ele ia pedir outro $1 milhão. E tinha a irmã dela doente, podia pedir pela cura da irmã. Ela podia pedir qualquer coisa que ela quisesse. Nós cremos nisso. Eu creio, o pastor Joaquim cria assim, porque eu já ouvi ele falando: se ela pedisse $100 milhões, cairia ali para ela. Agora, vamos pensar assim: se eu estivesse lá no lugar da irmã Hatmuser, qual que seria o meu pedido? O que eu iria pedir? $1 milhões? O que, irmão? Coloca aí, você está lá, você não responde, não, mas responde para você, e você está lá no lugar da irmã Hatmuser. O que você iria pedir? Muitas vezes, nós não sabemos pedir. Sabia disso? A Bíblia fala isso, Paulo falou isso aos romanos, que muitas vezes nós não sabemos como convém pedir. Por isso o Espírito Santo intercede por nós junto a Ele, porque muitas vezes nós não sabemos nem pedir. E o fim é, a irmã Hatmuser pediu o que para o irmão Brana? A salvação de seus 2 filhos, que na hora... Irmão, o profeta fala que a casa tremeu por causa do poder do Espírito Santo que infundiu ali, e os seus 2 filhos foram convertidos na hora. Irmão Brana diz: se ela tivesse pedido milhões e milhões de dólares, um dia isso ia acabar. Se ela tivesse pedido a cura, um dia a irmã dela ia morrer. Mas sabe o que ela pediu? Pela alma
pela alma, pela salvação da alma de seus 2 filhos. Irmão Branham diz: aquilo nunca mais vai acabar. Agora, Elias, perguntando a Eliseu: o que você deseja que eu faça por você? Sabe o que Eliseu pediu? Ele disse: que caia sobre mim uma porção dobrada do teu espírito. Ele sabia que tinha uma obra a fazer, ele disse: uma porção dobrada. Não apenas uma boa experiência morna, não um bom aperto de mão ou um bom companheirismo, mas o que quero é uma porção dobrada do que há de melhor agora. E o profeta diz: onde Elias fez 4 milagres, Eliseu fez 8. É o profeta que diz. E onde Elias fazia um milagre, Eliseu fez o dobro. Porque ele pediu. Ele pediu, foi a porção dobrada do Espírito. Sabe o que o irmão Branham diz? Que isto fala de Cristo e a igreja. Isso fala de Cristo e a igreja. Jesus disse: aquele que crê em mim fará as mesmas obras que eu faço, e mais do que estas. Na Bíblia talvez você vai ler lá maiores, mas o irmão Branham diz que a tradução correta é mais. O profeta fala isso em várias mensagens. A tradução correta, fiel, é mais do que estas fareis. Maior não tem como, o irmão Branham explica. Eu não trouxe só para não acumplidar. Maior não tem como porque ele era Jesus, ele era Deus. Então não tinha como ser maior. Mas Jesus disse: mais do que estas fareis. Bom, ele falou isso para a sua igreja. Ele falou isso foi para você. Ele falou isso foi para mim. Ele falou isso foi para nós. Você não crê nele? Se você crê nele, você pode fazer as mesmas obras que ele e mais ainda. Porção dobrada do teu espírito. Eu lhe digo, quando Deus estabelece um homem para uma prova no mundo, ele tem que ter algo melhor do que o mundo possui. Deus te estabeleceu para uma prova, mas Ele te dá algo melhor para você passar por aquilo. Ele te dá uma condição sobrenatural, Ele te dá uma graça sobrenatural para você passar por aquilo. Quando Deus estabelece um homem para uma prova no mundo, ele tem que ter algo melhor. Algo melhor. Ele tem que ter algo melhor do que a igreja possui. Ele tem que ir através de uma porção dobrada. Irmãos, que era que Deus escolheu para nós virmos, hein? O profeta diz: todos os crentes de todas as eras desejaram viver nesta. Por um lado, é a pior era de todas, é a mais enganosa, é onde Satanás soltou todas as armas, todos os poderes dele, porque ele sabe que é o fim dele. Mombrana diz que ele sabe, que ele está muito perto do lago de fogo, então essa agora é o tempinho que ele tem para soltar todos os demônios do inferno. Entre você e um lá de fora, você acha que com quem que Satanás está mais preocupado? Em destruir você, ou um lá de fora, você acha que ele está mais preocupado em destruir quem? Claro que é eu, claro que é você, claro que somos nós. Ele está desesperado, porque o irmão Branham diz: todos os poderes de Satanás foram soltos nesta era. Mas tem uma coisa: quando Deus estabelece um homem, homens,
estabelecidos. Deus olhou para você e disse: você vai nascer lá na era de Laodiceia. Mulher estabelecida, Deus olhou para você e falou assim: essa daqui vai nascer lá na era de Laodiceia. Ele dá algo melhor para ela. Irmão, o que é esse algo melhor que Deus nos deu nesta era? O que é o algo melhor que Deus poderia nos dar nesta última era de Laodiceia? Se por um lado todos os poderes de Satanás estão aí, mas por outro lado Ele nos enviou o 7º anjo, e Ele nos revelou todos os mistérios de Deus. Ele dá algo melhor do que o mundo possui. Ele te deu algo melhor, irmão. Ele te deu algo melhor, irmã. Você está com a mensagem nas mãos. A revelação de toda a palavra. E se alguma vez houve um tempo em que se necessitou de uma porção dobrada, é hoje. É hoje. Então, enquanto seguiam em frente, não foi mais do que poucos minutos até que ele disseste: pediste uma grande coisa, Eliseu, mas todavia, se me vires quando eu partir, podes ter o que pediste. Irmão, isto tem que ter motivos sinceros, honestidade no coração, simplicidade nos olhos. Que coisa, irmão Brana. Motivos sinceros, honestidade no coração e simplicidade nos olhos, mantendo seus olhos na promessa. Fez o irmão Brana, né? Se você está doente nesta manhã, se você está aflito, há uma grande promessa para você. Não de Elias, mas de Deus. Ele mesmo fez a promessa. Não importa o que o médico diga, ou quanto isto ou aquilo vá, mantenha-se sincero na promessa. Elias lhe deu uma comissão: se me vires quando eu partir, isto virá a ti. A condição era essa: se você me ver quando eu partir, você terá. Mas eu penso, Eliseu não deve ter tirado os olhos de Elias. Eliseu ficou atento a cada movimento de Elias. Irmão, há uma promessa. Há uma promessa. Olha as coisas que ele tem feito, as curas que ele tem realizado e os milagres. Tanto que ele desceu e sua foto foi tirada ao nosso lado. E assim por diante, coisas que nunca foram conhecidas antes. Então, vamos ficar por aí como molengas? Isto até mesmo me faz desencorajar. É hora de manter o seu olho na promessa. Isto é o que pela graça de Deus almejo fazer, manter meus olhos na promessa. Elias disse: se me vires quando eu partir, terás o que pediu. Você tem que manter seus olhos nisso. Observe. Agora, se Eliseu voltasse e dissesse: eia meninos, como estou indo agora? Seguindo o profeta, ele poderia ter falhado, mas ele não se importava com o que a escola pensava, ele não importava com o que os outros ministros pensavam, não, no que todos os mestres pensavam, ele não se importava no que os vizinhos pensavam ou quem olhava para ele. Ele guardou a sua fé na promessa. O que precisamos hoje é de fé na promessa de Deus e não prestarmos atenção no que este ou aquele diz. Era assim ou não era que o pastor Joaquim Gonçalves fazia? Ele dizia: eu não tomo conhecimento.
Não tomo. Não, olha a dica que o irmão Brano está dizendo: não preste atenção alguma no que este ou aquele diz, porque o pastor Joaquim diz assim: quem se preocupa muito com a opinião de um, de outro, não faz nada. Manter os olhos na promessa. Ele é capaz de realizar aquilo que Ele prometeu. Quando pensamos naquilo, isto muda o quadro. Deus fez a promessa. Deus fez a promessa, não importava o que gritavam de um lado ou o que acontecia do outro. Eliseu manteve seus olhos em Elias. Em Elias. Não podia tirar os olhos dele. Com certeza teve muita coisa atraindo a atenção de Eliseu, mas os olhos em Elias. Em Elias. Glória a Deus. Quando pensamos naquilo, isto muda todo o quadro. Veja, Eliseu alcançou aquilo que ele pediu. Elias tinha lhe dado uma promessa: se você está doente, você aqui, através da internet, aflito, oprimido por um espírito maligno, seja qual for a sua necessidade, há uma grande promessa para você também. Não de Elias, mas de quem? De Deus. E o profeta diz que não é só uma. Nós temos mais de 600 e lá vai promessas nessa Bíblia, tudo para nós. Você crê nas promessas de Deus? Você venha crendo. Não tire os seus olhos de Elias, não tire seus olhos da mensagem, não tire os seus olhos da promessa. Ele prometeu e Ele é capaz de realizar. Venha passar aqui na frente, se você veio com esse desejo no seu coração. Não tire os olhos da promessa. Aceite isto como de Deus nesta noite, em nome de Jesus Cristo. Venha receber a oração. De virem à frente, em primeiro lugar. Depois, os cavalheiros, os irmãos, virão em seguida.
Você não está doente. Você está em necessidade e você quer um avivamento pentecostal para começar em sua igreja. Todos nós queremos isso. Vamos todos ficar de pé por um avivamento pentecostal. Deus Todo-Poderoso que criou os céus e a terra. Eu peço que todos os poderes dos demônios deste recinto sejam quebrados. O poder de Jesus Cristo seja manifesto, Senhor. Nós não estamos derrotados. Satanás, eu te ordeno no nome do Senhor Jesus Cristo, sai deste povo. Ponham-se de pé vocês aleijados nas cadeiras de rodas. Deem glória a Ele, todos vocês. Glorifiquemos o nosso Deus. Aleluia. Graças a Deus, assentai-vos. Você tem algo melhor que o mundo. Valorize a sua salvação, valorize a sua eleição. Graças a Deus por mais esta poderosa mensagem. Que Deus recompense o evangelista, irmão Leandro Gabriel, seu ministério, a sua família, também o nosso pastor Jonas Pimentel. Eu senti de dizer aos visitantes que estão aqui nesta noite, se você já veio algumas vezes ou se hoje foi o primeiro culto, e você pensa em pertencer a esse povo, então venha no próximo domingo pensando em ser batizado no nome do Senhor Jesus Cristo e fazer parte deste povo. Eu senti de falar, de lembrar a vocês isto. Graças a Deus. Que Deus recompense também o nosso pastor Jonas Felício Pimentel, sua família, dando a ele saúde nesta caminhada. Irmãos, amanhã às 8 horas, como já é de costume, temos a transmissão de uma gravação de uma reunião de oração. Às 19 horas, poderosa mensagem de Deus a nosso favor. E sexta-feira, permitindo o Senhor, estaremos de volta a partir das 18h30 com a série Corpus, pregada pelo saudoso pastor Joaquim Gonçalves. Agora diga para o seu irmão, para a sua irmã, Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus.
promessas de Jesus, meu mestre, firme nas promessas de Jesus. Sim, firme nas promessas de Jesus, firme nas promessas.